Pessoal, que Deus abençoe a todos. A gente vai ter um conteúdo muito devagar hoje. Eu fiz uma cirurgia no dente, aliás, 2 cirurgias ontem. E estou à base de muito remédio, né? Antibióticos, remédios para dores. E não era nem para eu estar falando como eu estou falando, mas resolvi deixar esse conteúdo aqui para vocês. Muitas pessoas, elas me perguntam sobre como quebrar as maldições hereditárias. E hoje eu quero começar fazendo o contrário com vocês. Nós vamos começar a ler alguns versículos e um deles está em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Muitas pessoas, elas me questionam e dizem assim: então como que existe maldição se o profeta Ezequiel, ele cita essa passagem? A maldição, ela é uma brecha no mundo espiritual. Muitos de nós estamos dando legalidade. O profeta diz que neste período em diante, nós não seríamos responsáveis pelo pecado dos nossos pais. Mas existe a proposta da obediência que nasce em Mateus, através do sacrifício da cruz. Jesus, ele começa a ser anunciado, e o profeta Isaías, ele diz que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Calma aí, deixa eu procurar aqui, um pouquinho de paciência comigo, porque eu tô cheio de ponto na boca. Mas a gente vai se entender aqui, vai se encontrar. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco aqui. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Isaías 54. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Muitos de nós estamos baseados de que como Jesus pagou o preço, nós não precisamos mais fazer a nossa parte. A Bíblia fala que ele é um Deus zeloso, ciumento, em Êxodo 20, versículo 4, mas que ele também guarda a misericórdia e o pacto em 1000 gerações. Romanos 12, do 1 ao 2, vai dizer: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, e não vos conformeis com este mundo. Aqui, a palavra está liberando de que nós temos que ser sacrifício vivo. Muitos de nós deixamos de sacrificar porque estamos carregando, porque eu estou no tempo da graça, e que no tempo da graça eu não preciso fazer a minha parte. Eu acho que nós precisamos
mergulhar verdadeiramente na presença do Pai. Porque muitos de nós estamos quebrados emocionalmente, quebrados espiritualmente, com brechas abertas, com legados espirituais abertos, e estamos, não, porque Jesus já pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos levantar, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Precisamos renunciar às nossas vontades. Se pecamos, temos que abrir mão do pecado e temos que continuar em santidade com Cristo Jesus. Temos que entender que o sangue de Cristo é algo tão poderoso, é algo tão valioso, que o Pai entregou o seu Filho para que eu e você fôssemos livres. E nós, muitas das vezes, não damos valor ao sacrifício que foi feito na cruz, porque não queremos renunciar àquilo que nós carregamos. E muitas das vezes o que carregamos é aquilo que nós vivemos na nossa vida. São as feridas, os traumas, as decepções, as cadeias espirituais. Olha o que 1 Pedro 1,14 vai dizer. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as paixões que tinhas anteriormente. Ou seja, Jesus pagou o preço, foi revelado como sacrifício, mas eu posso viver da maneira que eu quiser. Não é assim que funciona. O diabo, ele só precisa de uma brecha aberta para ele entrar e operar. E Satanás, ele tem entrado e operado em gerações, nas famílias, porque ele tem encontrado brecha. Pecados não renunciados, costumes que são realizados de geração em geração, altares levantados por atos sexuais, mentiras, adultérios, fornicações, derramamento de sangue. Quantos de nós estamos vivendo dessa maneira? Quebrados emocionalmente, com o coração cheio de vingança, coração cheio de maledicência, vivendo uma vida de promiscuidade e querendo entender em Deus por que nós não rompemos. Quantos de nós não rompemos emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente? Estamos querendo entender. Ah, Deus, por que eu não rompo? Ah, porque eu sou um cristão e a minha vida não acontece? Por que não há frutos? Porque primeiro, para que haja frutos, a raiz tem que estar saudável. E quantos de nós estamos tendo a aparência, mas a nossa raiz está adoecida? A nossa raiz está deteriorada. E a raiz precisa estar fortificada para que o Espírito Santo de Deus possa gerar frutos na nossa vida. Para que o Espírito Santo de Deus possa gerar qualidade em nós. Então muitos estão dizendo, mas a maldição não existe. Se não existe, eu quero que você me responda aí nos comentários. Por que você vê milhões de cristãos que não têm reação, não têm vida espiritual, não conseguem ter um testemunho de honra, de glória, estão carregando depressão, opressão, debilidade espiritual? Quantos de nós estamos vendo pessoas assim? E que estão colocando sobre Cristo uma responsabilidade que é nossa. Porque o Pai já entregou o Filho para que nós fôssemos livres do pecado. Mas eu pergunto, será que você está disponível? Sabe? Abrir mão realmente do pecado? Ou será que você conta uma história para aquilo que você tem que entregar a Deus? 2 Coríntios 10, 5 vai dizer, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Será que você tem se entregue ao ponto de que os seus pensamentos sejam cativos para você obedecer a Cristo? Ou seja, não viver do jeito que você quer mais, mas viver da maneira como Cristo quer que você viva? Será que tem sido dessa maneira? Ou será que quando é algo que diz respeito ao seu interesse, à sua vontade, não, isso aqui é desse jeito, aquilo ali é daquele outro jeito? Então, isso é um portal para que as maldições estejam abertas. Isso é um portal para que os demônios geracionais, os legados geracionais estejam de pé. Isso é um demônio para que os principados e as potestades tenham autorização para tocar naquele sangue, para tocar naquela alma, para tocar naquele espírito, para tocar naquele DNA. Então o Espírito Santo de Deus, hoje, essa manhã, ele está levantando e está perguntando a você, o que é
que você tem feito na minha presença? Como é que você tem entregue o teu corpo? Como é que você tem entregue a sua alma? Aonde é que você tem entregue os seus pensamentos, a sua visão? Será que você é do tipo da pessoa que passa o dia inteiro vendo bobagem, se misturando com bobagem, falando mal dos outros? Aí você pergunta, mas a maldição não pode tocar em mim. Como que não pode se você tem vivido uma vida totalmente afastada de Deus? Se quando Jesus pede apenas para você levar cativo um pensamento, e você só consegue levar cativo um pensamento quando você tem relação com o Espírito Santo. Quando você tem uma relação com o Espírito Santo, você consegue sim levar cativo um pensamento, senão você não tem autoridade para isso. Senão Satanás ele tem levado você como cativo. Você tem sofrido de dia e de noite. Você tem sentido dores na alma de dia e de noite. Você tem olhado para você e tem dito, Deus, eu não estou tendo controle dos meus pensamentos. Eu não estou tendo controle do meu comportamento. Eu vou dizer a você por quê. É pela ausência de relacionamento com a graça de Deus. É com a ausência de relacionamento com Cristo. Então os demônios, eles tomam conta do teu sentimento, do teu pensamento e das tuas ações, fazendo de você cativo quando você não põe Deus em primeiro lugar. Quando você não faz de Deus o teu refúgio. Quando você não entrega em Deus aquilo que você precisa. Quando você não tem um propósito diante de Deus. Quem não tem propósito diante de Deus? A sua alma, o seu espírito, o seu comportamento, tudo está entregue aos demônios, aos principados, às potestades, aos espíritos imundos. Aquilo que Satanás tem levantado. Pastora, a senhora acha justo eu ser vítima de uma maldição? Eu não acho justo. Mas nós seguimos a palavra. Nós tratamos pessoas. E nós temos visto como o diabo tem dado um prejuízo nas pessoas com comportamentos mentais, perturbações emocionais, corações perturbados, almas amarguradas, pessoas carregadas de espíritos de indisposição, arrastando vida fora, se arrastando. Porque eu me arrasto. Porque amanhã eu resolvo. Porque depois de amanhã eu vou fazer isso. Porque depois de amanhã eu vou resolver isso. Jesus está chamando você hoje a entregar aquilo que você carrega. E é muito fácil quando nós falamos que entregar é muito fácil. Mas quando você tem que entregar o seu comportamento pessoal, as suas atitudes pessoais, você tem dificuldade com isso. Então Jesus essa manhã ele está convocando você a viver o novo. Jesus essa manhã ele está levantando você a viver o sobrenatural, a viver o extraordinário. Jesus está convocando você a levantar-se e reagir. E eu quero que você se levante essa manhã para viver aquilo que só o Senhor pode viver. Então, como que eu me liberto das maldições? Em primeiro lugar, você tem que entregar a tua vida ao Senhor. Pastora, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Não, você não entregou. Talvez está faltando entregar o fundo da tua alma. Talvez está faltando entregar o teu coração por completo. Porque o teu coração ainda tem hábitos, o teu coração ainda tem costumes. Você ainda tem mania de fazer do seu jeito. Porque eu vou fazer do meu jeito, porque é da minha maneira que eu quero, porque se não for do meu jeito eu não quero. Até quando alguém está te entregando algo de Deus, você quer? Não, porque Deus fala comigo, isso é um orgulho, isso é uma miséria emocional que você carrega, isso é um vício de validar. Você quer se validar, você quer mostrar para os outros o que você carrega. Mas se você reparar, todas as vezes que Jesus, ele curou alguém, ele gerou um milagre, ele disse assim, não se apresenta a ninguém. Porque o milagre é para nós. O testemunho é consequência, sabe? Daquilo que Cristo tem para nós. Mas nós queremos ficar validando, porque eu falo isso, porque eu faço aquilo, porque isso aqui é desse jeito, porque aquilo outro é desse jeito. E Jesus está convidando você essa manhã, entrega tudo. Entrega o orgulho, entrega o ego ferido, entrega as mágoas, entrega as feridas, entrega as decepções, entrega a vingança. Se afaste de querer informação daqueles que te fizeram mal. Isso não é contigo. Essa conta não é tua, essa conta é de Deus. Porque Deus é justo. Deus, ele prova a iniquidade dos pais nos filhos, mas ele também é misericordioso em 1000 gerações com aqueles que obedecem. E se você tem obedecido a Deus, a vingança não é sua. A vingança ela é de Deus. É Ele quem vai se levantar e é Ele quem vai ser justo juiz na tua vida. Então que você possa, essa manhã, através dessa palavra, se levantar
e reagir diante do trono da graça de Deus em obediência. Que você possa olhar para a tua vida e dizer: Deus, eu preciso seguir uma vida de obediência. Eu preciso ter uma vida de propósitos. Eu preciso viver uma vida de relacionamento com Cristo. E você só vai conseguir se relacionar com Cristo quando você realmente decidir que tudo tem que ser entregue. Que daqui para frente você vai viver o sobrenatural e o extraordinário, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: eu recebo. Compartilhe essa palavra aí pelo menos com 10 pessoas. Envie esse link aí nos grupos das igrejas, no WhatsApp. Faz um mutirão e envia essa palavra para quem precisa. Porque tem muitas pessoas precisando ouvir falar de salvação. E você vai ser um propagador da obra de Deus. Deus abençoe você. Tchau, tchau.